Estamos conversando no entrevista de hoje com a doutora Cristina Salomão, ela que é reumatologista, especialista em dor. Agora, isso a senhora falou da área externa, saindo para um supermercado, a ida ao banco. Agora, dentro de casa, como é que a família pode ajudar um idoso a evitar acidentes dentro de casa? A gente ouve falar, por exemplo, no banheiro, colocar um piso antiderrapante, colocar algumas barras para que ela possa se segurar, não só no banheiro, mas também pelo corredor da casa. Essa é a melhor maneira para se evitar? Ajuda bastante, doutora? Como a gente estava falando, existem vários fatores, né? E o ambiente no qual a pessoa está influi muito. Para você ter uma ideia, metade das quedas ocorre dentro de casa. E dessas, a maioria no trajeto quarto-banheiro. Então, se a gente quiser atuar de uma maneira muito incisiva, diminuindo o risco de queda do idoso, cuidar de quarto e banheiro seria o começo de qualquer iniciativa nesse sentido. Então, tem alguns macetes muito simples. O primeiro deles é sapato. A gente precisa ter um sapato adequado, um sapato que seja firme no pé e que não escorregue. Infelizmente, o idoso trabalha contra si, então acaba aderindo à havaiana, ao chinelinho, que mal encaixa o pé e vai arrastando o chinelinho. Não encaixa o pé, mas faz barulho quando anda. Schlack, 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 né? E isso por si só já favorece quedas. Então, a gente recomenda um sapato firme no pé, que encaixe direito, que tudo menos chinelo, uma coisa firme, uma coisa adequada. Então, deixa eu aproveitar, falou do chinelo. Existe uma marca aí, um chinelo de borracha, que todo mundo teve uma época que estava usando muito, um tal de Croc, né? Que ele não derrapa e teve muitos acidentes por causa disso. Por não derrapar, a pessoa acaba caindo porque trava. Então, para idoso, de jeito nenhum, um sapatinho desse. O Croc dentro de casa até seria uma solução. Ele não pode ser usado fora. No piso de cimento que ele acaba grudando e favorecendo quedas. Dentro de casa não seria tão ruim assim, até porque ele tem a alcinha atrás que prende. Ele não é adequado. Não é adequado por uma série de motivos, mas se o idoso tem o pé muito deformado, muito dolorido... Ele é muito leve, né? Então, ele acaba sendo bastante aceito porque ele não machuca tanto o pé muito dolorido. Não é a minha opção número 1, mas não é a pior das opções também. Uma havaiana seria bem pior. A havaiana seria bem pior. Seria bem pior, é. Agora, na opinião da senhora, como especialista... a senhora falou que o trajeto entre quarto, banheiro, o índice é muito grande. Então, vamos continuar sobre isso. Uma das outras recomendações que a gente dá é que o idoso levante devagar. Então, quando levantar da cama, primeiro passar alguns segundos sentado na cama antes de se levantar. Por quê? O seu mecanismo de acomodação da pressão arterial, ele fica menos eficiente com a idade. Então, se você levantar muito rápido, o seu coração não vai conseguir bombear o sangue com força suficiente para regular a sua pressão arterial para a posição de pé. E aí você cai. Por causa da tontura. Da tontura, o que a gente chama de hipotensão postural. Então, a gente pede para a pessoa ficar alguns segundos sentada na beirada da cama. Eu, por exemplo, falo, aproveita, faz uma oração, reza um terço. Eu ia falar, não precisa ter pressa para levantar, né? A gente está acordando, está começando um novo dia, sentado, espera se acomodar, levante e mesmo de pé aguarde alguns segundos antes de começar a andar. Só com isso você já evita a hipotensão postural. Então, você levantou da cama, sentou, esperou um pouquinho, levantou, esperou um pouquinho, calçou um sapato firme no pé. Qual que é o próximo passo? O ambiente do idoso costuma ser muito entulhado. A gente vai acumulando coisas ao longo da nossa vida e isso atrapalha. Então, o quarto tem o tapetinho,
e tapete voador só é bom para o Aladim. Não costuma ser muito bom para o idoso, ele pisa no tapete, o sapato enrosca, ele pisa, o tapete derrapa e favorece quedas. Então a gente pede para evitar tapetes de uma maneira geral na Nem casa colocando do fita idoso. adesiva embaixo, igual algumas pessoas fazem, colocar uma Não, fita para porque não você derrapar? pode enroscar o idoso não levanta o pé para andar. Então, uma mínima diferença de altura no piso, que seja de meio centímetro, já pode fazer Então, ele ó, uma cair. dica, nada de colar fita adesiva debaixo do tapete, não vai Nada estar de colar ajudando em fita nada. adesiva, é simplesmente tirar o tapete. É isso uma recomendação forte. Outra coisa é a ajuda se a cama for um pouquinho mais alta que a cama habitual, porque o joelho já não ajuda, não é mais tão forte para levantar da cama, então uma cama um pouquinho mais alta que a habitual ajuda. Se do lado da cama tiver criado mudo, esse criado mudo não pode escorregar, porque o idoso certamente vai se apoiar no criado mudo para levantar, então tem que tomar cuidado para ele ser fixo, para não ser derrapante. Do lado da cama também é bom ter um telefone para chamados de urgência. O relógio a gente prefere que seja com ponteiros luminosos para ele enxergar que horas são. A gente pede que no quarto tem, assim como em quarto de criança, aquela lampadazinha na tomada para iluminar, para mesmo se ele acordar de noite, para não acordar no escuro, para ainda enxergar. Pedimos que retirem o excesso de móveis na área de circulação. Tomar cuidado com móveis que tenham quinas vivas para evitar que se machuquem. E a pele do idoso Machuca fica com muito mais sensível. frequência, exato. No banheiro, que é um problema por partes, sim, vale a pena instalar barras de apoio do lado da privada. Tem várias, em lojas de material de construção você acha. E aí o idoso tem o hábito de se apoiar na pia para levantar do vaso sanitário. Só que a pia cai. E a pia é pesada, cai com ele, quebra em cima dele. Então, não é para apoiar na pia, é para apoiar nas barras mesmo. Evitar banheiras. As banheiras são terríveis, são totalmente contraindicadas para o idoso. No box, aí sim vale a pena colar um tapetinho de borracha com tiras adesivas. No box sim, que é um local muito liso, escorregadio, aí o piso antiderrapante vale a pena. Banquinho dentro do box para sentar e lavar o pé. Eu ia perguntar, seria um banquinho ou ideal uma cadeira de banhos? Aí depende da capacidade do idoso. Nós estamos, por enquanto, falando de um idoso razoavelmente saudável, que você só quer prevenir quedas. Uhum. Então, um banquinho, um assento e uma barra de apoio para lavar o pé. Existem escovões, que a pessoa não tem que se abaixar para lavar o pé. Então, lavar o pé com escovão. Não só para lavar o pé, para lavar as costas também, né? Para lavar as costas, para lavar o pé. Tomar muito cuidado, principalmente com isso, não ficar equilibrado num pé só, não se apoiar na torneira, as torneiras giram. Gente, torneiras não são apoios, né? Não fica são a dica, apoio. né, doutora? Fica a dica. Organizar as coisas do banheiro de modo que ele não tenha que atravessar o banheiro com os pés molhados para pegar a toalha. Então as coisas têm que ficar próximas, têm que ficar visíveis. De uma maneira geral, no resto da casa, a gente pede para tentar tirar os tapetes, tentar melhorar a iluminação, evitar fios espalhados pela casa. Se precisar puxar um abajur, alguma lâmpada, telefone, cuidar para embutir os fios ou realmente grudá-los na parede, mas não deixar no meio do caminho. São todas coisas que favorecem a queda. Dentro da cozinha... Isso que eu ia perguntar agora. E a cozinha, que é um local tão gostoso para a gente frequentar? Uhum. Eu, como bom mineiro, eu sei que mineiro adora a cozinha, né? Acho que todo mundo gosta. A gente pede para tanto na cozinha como na sala para ter cadeiras com braços para levantar, para que a pessoa possa se apoiar melhor e se sentir mais segura na hora de levantar. Evitar cadeiras com rodinhas, evitar cadeiras que possam derrapar. Na cozinha, arrumar
tem muitos idosos capazes que conseguem cozinhar, e eu tô cheia de pacientes que com 90 anos de idade ainda gostam de cozinhar alguma coisa para oferecer para as visitas, para os filhos, ou ajudar Não, dentro de casa. o avô da minha esposa tem 95 anos de idade, ele gosta de caminhar, ele gosta de cozinhar, ele brinca com meu filho de Nerf, sai correndo pela casa, brincando de... E você não pode e não deve impedi-lo de fazer isso. Mas tem que tomar algum cuidado. Então, por exemplo, de arrumar as louças do dia a dia, aquelas que ele costuma usar, numa altura que seja confortável para alcançar. Não Nada colocar no muito armário alto onde ele baixo, tem que subir para pegar. nem muito baixo e nem muito alto. Nem só subir, só de ter que se esticar muito, pegar algo muito alto. Então, tudo tem que estar mais ou menos Pelo na fato de linha dos abaixar, olhos. quando as pessoas abaixam, travei Trava a coluna, machuca, torce, machuca o ombro. Então, a gente pede para tudo ficar mais ou menos na linha dos olhos, entre a linha da cintura e dos olhos, para poder alcançar mais fácil. E com isso, ele pode se manter ativo, pode se manter competente. A gente pede para tomar cuidado na hora de transportar coisas. Ah, mas eu gosto de arrumar a mesa. Arruma, mas por que você não usa um carrinho de chá? Você coloca a louça em cima do carrinho de chá, empurra o carrinho e aí você coloca em cima da mesa. Você não precisa andar pela cozinha carregando louça. Na verdade, o grande segredo, doutora, é não ter pressa para fazer as coisas. E pensar. Não, mas acho que assim, o fato de ser imediato, querer fazer tudo de uma vez, com pressa, a senhora falou de arrumar a mesa. Vai querer arrumar a mesa, pega prato, colher, garfo, faca, aí coloca a panela, vai e pega outra, né? Quer deixar tudo, que idoso gosta de tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então, eu acho que nesse ímpeto de querer fazer rápido, você está numa certa idade, diz que não precisa mais ter uma vida tão corrida. Faz as coisas com calma, com tranquilidade. E tem que programar isso, tem que pensar como é que eu posso fazer as coisas de uma maneira não me machucar e de uma maneira não causar acidentes, né? Mas isso tem que ser pensado, isso tem que ser programado. A gente tem que parar, olhar a nossa casa e ver o que eu posso mudar aqui para tornar essa casa mais segura para mim. Agora, doutora, quando que... Só uma coisa, existem inclusive apostilas na internet, alguns programas do governo que lançaram programas que chamam Casa Segura e que dá para ser acessado. Então, baixa no site do governo, procura lá, Casa põe no Segura. Google, né? Casa Segura, baixa a apostila para você ter uma casa com mais segurança. Agora, vamos supor, doutora, que a família não tem tempo, às vezes não consegue cuidar desse idoso, não consegue cuidar dessa pessoa. Quando é que a senhora indica uma casa de repouso? A senhora indica, a senhora acha que realmente é necessário ou não? Qual a opinião de uma especialista? Coloquei a senhora na parede. São situações delicadas que têm que ser discutidas entre cada família. Cada família tem que saber como se organizar. De uma maneira geral, não dá para encarar isso como castigo. Não é assim, vovô, você não se comportou bem, por isso que você vai para o asilo e nós vamos nos livrar de você. Exatamente, é pelo bem-estar não dele. Não é esse tipo de atitude. Obviamente que quando alguém está dependente e precisa de cuidados especializados 24 horas por dia, manter enfermagem domiciliar é muito custoso, muito complicado e com frequência institucionalização, olha só que palavra difícil, é mais prática e com frequência melhor, menos custosa, mais adequada, você conta com profissionais mais adequados do que se você simplesmente pegar sua faxineira e botar ela para realizar esse cuidado para o qual ela não foi treinada. Agora, quando a pessoa está independente ainda ou apenas parcialmente dependente, aí essa questão se torna bastante complicada. Existem ansionatos muito bons, existem casas onde as pessoas passam o dia cheias de atividade, com cinema, jogos, terapia ocupacional, esporte, o que é muito melhor do que ficar em casa assistindo televisão. Exatamente. Então, existem realmente instituições muito boas, muito adequadas, muito bem cuidadas,
O que é muito melhor do que deixar um idoso abandonado sozinho em casa enquanto toda a família trabalha. Então, isso não tem que ser encarado como um castigo e a pessoa não tem que se sentir culpada por tomar uma atitude dessas, mas às vezes pode ser muito bom. Pode ser um momento muito bom onde a pessoa ganhe em qualidade de vida e em atenção. Comer sozinho é muito ruim. Passa-se a comer em companhia, com outras pessoas, batendo papo, muda, convivendo, socializando. Isso pode ser muito bom. Mas tudo depende. Tudo depende Porque às vezes, de como doutora, que é. eu falo assim, eu conheço casos de famílias, né? 6 irmãos. Aí o pai ou a mãe fica na casa de um filho por um mês. No mês seguinte ele vai para a casa de um outro filho. No outro mês vai para a casa do outro filho. Fica fazendo esse revezamento dentro de casa. E nenhuma casa está adaptada para receber esse idoso. Isso aí acaba também cansando o idoso, ele acaba se tornando, na opinião dele, ele acaba achando que ele é um peso para a família, ou não? Muito melhor essa atitude do que apenas um ficar responsável e o resto achar que tudo bem uma pessoa apenas fazer todo o trabalho porque eu não posso. A pior situação é a situação da filha solteira que ficou morando em casa com os pais e depois passa a ser obrigação óbvia dela tomar conta do casal de idosos, enquanto o resto da família alega que nunca tem tempo. Isso acaba sendo extremamente desgastante e a gente tem falado muito, feito muitas palestras sobre a vida do cuidador. O cuidador também se esgota muito, às vezes mais do que o Eu cuidado. quero falar, muitas pessoas ficam doentes, mais doentes do que o próprio idoso. Sim, porque o estresse é muito grande, a responsabilidade. Sim, então uma família que ainda divide o cuidado é mais adequado do que uma família onde apenas um exerce o cuidado. Isso sempre tem que ser muito bem discutido, muito bem avaliado, para a família dividir a responsabilidade igualmente, que infelizmente não é o que acontece. Agora, no caso, e se a família quiser, em vez de colocar numa casa de repouso, ela quiser contratar um cuidador de idosos, por exemplo? Hoje é uma profissão que está em alta, a gente vê muitos profissionais da área. E quais os cuidados que a família deve ter ao se contratar um cuidador de idoso? Quais as referências que ela deve procurar, doutora? A ideia do cuidador também pode ser interessante, também pode ser bacana, pode ser uma nova oportunidade de socialização, de novas pessoas, novos contatos, e às vezes o fato do idoso ter alguém que não é da família para conversar e para reclamar, falar mal, fazer fofoca, é bom, é colocar para fora. É muito agradável. Mas sim, tem que se tomar muito cuidado. Existem empresas especializadas que podem recomendar profissionais. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, tem que ter referências. É bom checar onde que a pessoa trabalhou antes, checar referências, ver a formação da pessoa, observar o trabalho, acompanhar, ter uma ideia do que a pessoa está fazendo. E isso tudo nós estamos falando do idoso competente ainda. O idoso demenciado exige um cuidado maior ainda, porque ele não vai poder reportar se está sofrendo maus tratos ou alguma outra coisa. Por isso que muitas casas colocam câmeras, né? Sim. Para poder acompanhar todo o trabalho do idoso. Gente, conversamos hoje com a doutora Cristina Salomão, ela que é reumatologista, especializada em dor. E quais as considerações finais, quais as dicas para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutora? Nós somos, na idade, o que nós plantamos a vida inteira. Então, se você quer ser um idoso com saúde, você tem que cuidar da sua saúde agora. Se você quer ser um idoso capaz de se movimentar, você tem que começar a fazer exercício agora. Se você quer ser um idoso bondoso, você vai ter que começar a ser bondoso agora. Se você quiser ser um idoso que não esteja sozinho, acho bom você começar a fazer amigos agora. Aquela frase, a gente colhe o que planta. Sim. Podemos aplicá-la nessa... Literalmente, sim, literalmente. Pois é, conversamos com a doutora Cristina Salomão. Doutora, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela participação. Para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da senhora,
A senhora tem algum site, tem um telefone de contato, e-mail? Por favor, fique à vontade. Sim, eu tenho um site que chama Reumatologia e Dor, tudo junto, reumatologiaedor.wordpress.com. Também tenho um e-mail, doutora.cristinasalomão@gmail.com, onde as pessoas poderiam entrar em contato comigo. Se você ficou com alguma dúvida, ou de repente quer fazer uma pergunta a mais, por causa do nosso tempo, não deu para fazer todas as perguntas, entre em contato, procure todas as informações, todos os contatos da doutora Cristina, e eu tenho certeza que ela vai te responder com todo carinho. Doutora, muito obrigado, que Deus te abençoe, muito obrigado pela entrevista. Obrigada por estar aqui com vocês.